Amano é um solitário perdedor na vida real, mas suas estatísticas de jogo são incríveis e todos o tratavam como um cachorro de rua, porque ele se importa mais com seu controle do que com sua vida real. Mas então, um dia, a garota mais popular da escola secretamente se apaixona por ele e ela começa a fazer tudo o que ele quer. E eu quero dizer, pessoal, tudo. それはもちろん。 Tudo começa quando essa garota popular chamada Tendou aleatoriamente se aproxima dele em uma loja de jogos e diz algo. O cérebro dele basicamente entra em colapso, porque ele nunca imaginou que a garota bonita da escola notaria alguém tão invisível como ele. Ele imediatamente começa a tropeçar nas palavras, como quando você entra em pânico perto de quem gosta, e acaba se envergonhando sem parar. Ele realmente quer desaparecer no ar. Tentando não parecer estranho, ele se apressa para se explicar, mas para sua surpresa, ela diz que entende e até o chama de incrível. Então, do nada, ela pergunta se ele quer entrar no clube de jogos, deixando-o completamente sem palavras. Enquanto tudo isso acontece, em um fliperama próximo, a Guri, que age como uma princesa que ama rosa, implora um pirulito ao seu namorado. Desculpa, pessoal. Quero dizer, ela implora ao namorado, Tasuku, para ajudá-la a ganhar um bicho de pelúcia de uma máquina de garra. Tasuku lida com isso como um profissional e agarra o brinquedo em segundos, o que deixa a Guri em modo total de fã. Sentindo-se bem consigo mesmo, Tasuku começa a pensar que está vivendo o sonho, namorando uma menina super fofa que, honestamente, não é a mais brilhante das ferramentas na caixa. Mais tarde naquela noite, enquanto voltava para casa, Tasuku vê alguém que parece meio familiar. É Amano, apenas parado por aí, parecendo perdido como um cara que quebra seu joystick. Tasuku olha por um segundo, pensando: espera, não é aquele cara quieto da escola que é obcecado por videogames? Mas então ele ri, pensando que não há como alguém como o Amano estar saindo com uma garota bonita. Acontece que o Amano estava realmente conversando com a Tendou. Ela estava contando a ele tudo sobre o clube de jogos que ela trouxe de volta dos mortos. Ela começa a se perguntar em voz alta por que todos, de seus colegas de classe ao professor, a tratam tão bem. Ela até menciona como alguém uma vez ficou acordado por 3 dias inteiros para bater um recorde de speedrun. Amano não acredita nela e brinca que ela deve estar exagerando ou algo assim. Tendou insiste que é verdade e diz que não contou a ninguém, mas que mudou de escola apenas por causa do clube. Mesmo que tenha sido encerrado, ela o reviveu e agora está procurando por verdadeiros geeks de jogos para se juntar. Ela finalmente pergunta a Amano se ele está interessado em participar. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Tendou recebe uma ligação da mãe e sai apressada, dizendo que o verá na escola amanhã. Mais tarde naquela noite, enquanto Amano está relaxando e jogando como de costume, ele de repente se lembra do convite de Tendou e começa a ficar empolgado que algo tão louco está acontecendo com ele. Enquanto joga, ele nota um pop-up estranho no celular. Um jogador desconhecido chamado Mano enviou um pedido de ajuda. Sem pensar muito, ele clica nele. Na manhã seguinte na escola, Amano está super nervoso por esbarrar em Tendou novamente. Tentando se distrair, ele pega seu telefone e... bum! Lá está o mesmo pedido de Mano. Assim que ele está prestes a clicar novamente, Tendou aparece do nada, todo amigável e energético. Amano começa a ficar muito vermelho quando nota alguns de seus colegas de classe olhando. Sentindo-se estranho, ele rapidamente diz a Tendou que eles devem ir para a sala do clube. Enquanto eles vão embora, Tasuku fica paralisado, boquiaberto, chocado que alguém como Tendou esteja realmente conversando com o cara que a maioria das pessoas vê como um total personagem de fundo. No caminho, Tendou apresenta a Amano a outro novo membro, Misumi. Quando chegam à sala do clube, Amano comenta como é incrível que a escola realmente permita um clube de jogos. Tendou ri e diz que as pessoas não percebem o quanto o clube é realmente ativo. Lá dentro, ela os mostra ao redor e apresenta o resto da equipe, Kazi e Nina. Amano fica de queixo caído quando vê Kazi jogando um jogo super intenso chamado Call of Duty. Misumi, sendo totalmente novata, não tem ideia do que é isso. Ela só jogou Subway Surfers. Tendou então explica que todos os equipamentos na sala foram comprados com o dinheiro do prêmio de competições passadas. Ambos, Amano e Misumi, ficam chocados. Ela lhes diz para pegar um controle e se juntar. O grupo acaba jogando sem parar por 2 horas seguidas, e no final, Amano sente como se seu cérebro estivesse prestes a derreter. Enquanto tudo isso está acontecendo, Call of Duty se volta para Misumi, totalmente surpreso com o quão bem ele está jogando. Ele diz algo como: não há como esta ser a sua primeira vez jogando esse tipo de jogo. Mas Misumi casualmente responde: sim, esta é literalmente a minha primeira vez. Ao ouvir isso, Call of Duty o elogia, e diz que ele pode realmente ter o que é necessário para ser um profissional algum dia. Então ele olha para o Amano e tira sarro dele, perguntando o que ele está fazendo. Isso atingiu o Amano bem nos sentimentos. O grupo decide fazer uma pausa, mas Call of Duty e Nina continuam jogando como máquinas. Amano os observa pensando que esses dois devem ser movidos por bebidas energéticas ou algo mais forte. Tendou de repente quebra o silêncio e pergunta como todos começaram a jogar. Ela começa dizendo que as habilidades de Call of Duty vieram de ser treinada arduamente por seu pai, que aparentemente era um cara militar. É por isso que ele é tão bom em COD. Depois ela compartilha a história de fundo de Nina também.
Quando é a vez de Amano, ele diz de forma desajeitada que não tem nenhum motivo legal. Ele apenas meio que joga. Mizumi concorda e diz o mesmo, o que faz Amano se sentir aliviado por um segundo, até que Mizumi muda completamente e solta um motivo inventado, traindo-o na hora. Tendou então pergunta se eles já aprenderam o suficiente sobre o clube agora. Ela diz que eles não precisam ser incríveis em jogos para se juntar, é tudo sobre melhorar e se divertir. Ela finalmente faz a grande pergunta, eles vão se juntar? Call of Duty até oferece ajudar Amano a aprender o básico. Amano fica animado, sentindo que finalmente está fazendo amigos gamers de verdade e vivendo a vida escolar que sempre sonhou. Mas quando todos esperam um sim, ele estranhamente diz não, alegando que o clube não tem realmente o tipo de jogos que ele gosta. Não muito tempo depois de recusar o convite, Amano começa a se arrepender por ter dito não. Ele nem consegue entender por que fez isso em primeiro lugar. Enquanto ele está preso em pensamentos excessivos, aquele mesmo pedido de Mano aparece novamente em seu telefone. Quando ele está prestes a clicar, Tendou aparece do nada, bem na frente de todos, e pergunta diretamente a ele novamente para se juntar ao clube. Toda a turma assiste em choque enquanto Tendou estende a mão, esperando um aperto de mão. Mas em vez de agarrá-la, Amano toca na solicitação de Mano em sua tela, ignorando-a completamente. Ela pergunta se é porque ele sente que não é bom o suficiente para se juntar. Amano diz silenciosamente que sim. Ele explica que não quer competir ou ser profissional, apenas quer curtir jogar seus jogos do seu jeito. Ele diz a ela que sente muito e que o clube parece incrível, mas simplesmente não é o que ele está procurando. Tendou ficar ali, desolada. Esta é a primeira vez que alguém lhe diz não, e isso a atinge fortemente. Seus olhos se enchem de lágrimas e ela se afasta frustrada, claramente chateada. Enquanto ela sai furiosa, escorrega em uma casca de banana e cai no chão bem na frente de todos. A turma inteira fica boquiaberta, e a vergonha triplica para ela. Todos olham em silêncio constrangedor, e logo os colegas de classe começam a sussurrar. Eles estão confusos, irritados e começam a culpar Amano, achando que ele é apenas um esquisitão solitário que ninguém realmente entende. Na próxima aula, Tasuku não consegue parar de olhar para Amano, ainda tentando entender o que está acontecendo com esse cara. Ele está agindo todo confuso, como se Amano fosse um mistério que ele simplesmente não consegue decifrar. Mais tarde, durante o almoço, Aguri está conversando com Tasuku e alguns de seus amigos. Ela menciona casualmente a fofoca. Todos na classe dela estão falando sem parar sobre toda a situação de Amano e Tendo. Tasuku está chocado, mas seus amigos estão ainda mais surpresos que ele só está ouvindo sobre isso agora. Um deles até pergunta, espera, vocês e Aguri são mesmo um casal de verdade? O X-Wing, já que os dois não agem exatamente de forma carinhosa. Tasuku congela por um segundo. Essa pergunta atinge mais forte do que o esperado. Ele se lembra do momento em que Aguri lhe deu uma carta de amor e ele só aceitou porque estava se sentindo solitário e não tinha motivo para dizer não. Enquanto isso, Aguri, que não tem ideia de que ela está apenas preenchendo o tempo na vida dele, diz a si mesma que está bem com isso desde que possa estar perto dele. Depois da escola, o grupo vai para o fliperama. Tasuku se separa e começa a jogar sozinho, mas enquanto joga, de repente ele começa a lembrar das vezes em que foi zombado quando era criança. Isso mexe com a cabeça dele, e ele se pergunta por quanto tempo essas memórias continuarão assombrando-o. Nesse momento, ele vê Amano assistindo-o jogar. Amano se aproxima, todo desajeitado e estranho, e aleatoriamente pergunta se Tasuku gosta de jogos. Tasuku diz que nunca realmente pensou muito sobre isso. Amano então mostra a ele um jogo e começa a falar sobre isso com tanta energia que parece que ele está tentando vendê-lo na televisão. Ele sugere que Tasuku experimente, mas Tasuku o ignora e diz que não pediu recomendações. Amano parece embaraçado, pede desculpas e vai embora, mas alguns minutos depois, Tasuku percebe que ele está andando por aí como se estivesse tentando roubar o lugar, desorientado e perdido. Surpreso que um suposto geek de jogos não saiba nem como funcionam os fliperamas, Tasuku finalmente se aproxima e diz a ele: "Venha, eu vou te mostrar." Tasuku finalmente se irrita e diz a Amano para calar a boca, perguntando se ele quer realmente jogar ou apenas continuar tagarelando. Amano imediatamente se anima e diz: "Sim, totalmente empolgado." Eles correm para a próxima máquina, e no caminho, Amano continua conversando sobre como nunca realmente jogou muito em fliperamas. Ele geralmente só assiste às telas de demonstração e sai porque nunca teve ninguém para jogar com ele. Tasuku está discretamente chocado. Ele está pensando, este é o mesmo cara desinformado que rejeitou Tendu. Simplesmente não faz sentido. Curioso, ele pergunta diretamente a Amano o que realmente está acontecendo entre ele e Tendu. Amano explica tudo, como ela o convidou, como ele recusou e por quê. Então Tasuku pergunta, ok, qual é a grande diferença entre os jogos que você gosta e os do clube? Mas Amano realmente não tem uma resposta sólida. Enquanto isso, Aguri está se perguntando para onde seu namorado desapareceu. Enquanto ela olha ao redor do fliperama, ela nota uma garota loira por perto, agindo meio suspeita.
Voltar para os garotos, Tasuku e Amano começam a jogar juntos. Mesmo que Tasuku seja totalmente novo no jogo, ele acaba derrotando Amano. Mas em vez de ficar bravo, Amano apenas ri e parece genuinamente feliz. Tasuku fica confuso. Por que esse cara está tão alegre por perder em um jogo de luta básico? Depois de vencer Amano novamente, Tasuku começa a se sentir um pouco mal por derrotar alguém tão novato. Ainda assim, eles experimentam outros jogos e mais tarde, enquanto fazem uma pequena pausa, Amano parece completamente no seu mundo, apenas curtindo tudo. Tasuku então pergunta se ele está aproveitando essa chance para finalmente jogar os jogos que nunca pôde antes. Amano fica vermelho de vergonha e corre de volta para as máquinas para evitar responder. Enquanto Tasuku segue atrás, ele de repente vê Tendu por perto e se pergunta o que diabos ela está fazendo aqui. Enquanto vagueia, Amano de repente avista o grupo de amigos de Tasuku entrando no Arcadian sem pensar. Ele sai correndo de lá, rapidamente desejando a Tasuku um bom dia ao sair. Tasuku está parado lá, super confuso, tipo, o que acabou de acontecer? Percebendo que Amano realmente fugiu, Tasuku corre atrás dele, ele finalmente o alcança e exige saber por que ele fugiu assim. Amano, de maneira desajeitada, nega, fingindo que nada aconteceu. Então ele olha para baixo e diz: "Por que um cara como você até sairia com alguém como eu? Você realmente tem uma vida." Tasuku se irrita, ele agarra Amano pela gola e encara-o dizendo: "Nunca mais fale assim." Ele diz a Amano que ele também era um nerd total e que a única razão pela qual ele é diferente agora é porque trabalhou duro para mudar a si mesmo. Ele diz que jogar por diversão é uma desculpa boba, e se esse é o pensamento dele, talvez ele devesse parar de jogar completamente. Então, para ir mais longe, ele chama o jogo do Tendu de lixo. É então que Amano perde a cabeça. Ele agarra Tasuku e ameaça seriamente jogá-lo da ponte ali mesmo. Ele diz a ele: "Você pode me chamar do que quiser, mas não ouse desrespeitar alguém que você mal conhece." Amano defende Tendu, dizendo que ela foi a única que viu algo em um ninguém como ele, e ela não merecia aquele insulto. Ele exige que Tasuku retire o que disse. Tasuku entra em pânico e implora para ele não fazer nada louco. Amano de repente percebe que as coisas estão prestes a ir longe demais e recua, dizendo desculpe e deixando-o ir. Ele brinca consigo mesmo que tempo na prisão não vale a pena. Tasuku, agora pensando claramente, se lembra do dia em que guardou todos os seus jogos antigos e tentou mudar. Ele admite para si mesmo que estava errado por comparar Amano com quem ele costumava ser. Ele pede desculpas sinceramente, chocado que o mesmo cara que rejeitou o convite do Tendu agora está defendendo ela mais do que qualquer outra pessoa. Depois de se acalmarem, Amano e Tasuku finalmente resolvem suas diferenças e seguem seus caminhos separados. Um pouco depois, Tasuku vê Tendu olhando para Amano de longe, totalmente distraída e babando como uma personagem de anime apaixonada. Ele está sinceramente surpreso. Não pode acreditar que a rainha da escola está caidinha por um cara como Amano. Ele menciona casualmente isso para ela, e Tendu instantaneamente fica envergonhada, seu rosto ficando vermelho brilhante. Enquanto Tasuku se afasta, ele tem uma ideia. Ele vai continuar a aproximar esses dois, principalmente porque vai ser hilário brincar com Amano. Ele volta para Aguri e imediatamente ela implora para ele ganhar outro bichinho de pelúcia da máquina de gancho. Tasuku recusa, dizendo que já gastou muito dinheiro jogando jogos de arcade com outro cara. Mas quando ela continua fazendo beicinho e mostrando atitude, ele cede e concorda em jogar uma rodada para ela. Enquanto joga, Tasuku começa a pensar sobre o relacionamento deles. Eles estão namorando há 6 meses, mas tudo ainda parece meio sem graça. Ele se pergunta por que eles ainda estão juntos, e do nada, pergunta a ela o que a fez se apaixonar por ele no começo. Esperando algo como o seu rosto ou o seu estilo, ele fica surpreso quando Aguri diz que gosta dele desde a escola antiga, no dia em que ele ganhou um brinquedo de pelúcia para ela. Ele se lembra bem daquele dia. Estava sem dinheiro, deprimido e só foi ao fliperama para escapar da realidade por um tempo. Sentindo-se estranho, Tasuku sai correndo como se tivesse sido atingido pela flecha do Cupido. Por algum motivo, Aguri agora parece muito mais fofa do que antes. Na manhã seguinte, Tasuku entra na sala de aula como se tivesse acabado de derrotar o dragão do fim no Minecraft. Ele vai direto para Amano e diz que realmente se divertiu ontem, deixando Amano super confuso. Tasuku então pede para ele recomendar outro ótimo jogo em breve. Seus amigos ouvem a conversa e perguntam quando os dois viraram amigos e por que Tasuku está tão animado. Sorrindo largo, Tasuku diz orgulhosamente: "Estou totalmente no modo gamer agora." Alguns dias depois, Tasuku se aproxima de Amano claramente irritado e diz: "Aquele jogo que você me disse para tentar, totalmente uma chatice." Mas em vez de ficar na defensiva, Amano fica super animado por Tasuku ter dado uma chance em primeiro lugar. Tasuku explica que, claro, o começo foi legal, e a jogabilidade teve alguns bons momentos, mas o final foi completamente ruim. Foi tão ruim que ele realmente se arrependeu de ter terminado. Amano, sentindo-se meio mal, acena com a cabeça e diz que concorda que a maioria dos jogos daquele estúdio são meio lixo no final. Mas, por alguma razão estranha, eles ainda te prendem. Tasuku olha pra ele, totalmente perdido.
Do que você está falando? Amano então tenta explicar. É como se apaixonar, nem sempre faz sentido, mas você ainda fica viciado. Tazuko começa a rir e diz: cara, você é um solteiro que nunca teve uma namorada e está realmente tentando me dar uma analogia de amor. Ele sorri e acrescenta: tenho um mestrado em tramas de romance e você está aí falando bobagem. Logo após fazer uma piada, Tasuku muda o tom repentinamente e pergunta a Amano o que realmente está acontecendo entre ele e Tendou. Amano está confuso e diz que não faz ideia do que Tasuku está falando. Tasuku então aponta que Tendou tem o seguido discretamente desde que ele a rejeitou. Amano apenas dá de ombros e diz: quero dizer, às vezes meio que a vejo de relance, talvez. Tasuku fica surpreso que eles nem estão saindo ou conversando. Ele diz a Amano que eles devem ter cuidado. Se continuarem se ignorando assim, podem acabar se distanciando para sempre. Nesse momento, Amano recebe uma notificação e pergunta se tudo bem jogar seu jogo por um tempo. Enquanto o observa, Tasuku percebe seu nome de usuário, Suchi, e pergunta que tipo de nome é esse. Amano explica que não gosta de usar seu nome verdadeiro online, então ele usou a versão curta do nome de solteira de sua mãe. Tasuku geme e diz: uau, eu esperava uma história incrível, não essa bagunça. Então ele pergunta sobre o jogador chamado Mono. Amano se anima e diz que joga com Mono desde que começou o jogo. Ele diz: é meio especial sentir-se conectado a alguém que você nunca conheceu. Tasuku suspira e pensa: esse cara ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele brinca que Amano pode precisar de uma reabilitação social antes que possa até mesmo desfrutar da própria comédia romântica com Tendou. Amano instantaneamente se sente mal por se comparar a alguém como ela, mas Tasuku diz a ele que quer ajudá-lo a sair do modo solitário. Então, sem nenhum filtro, ele agarra Amano e diz: o primeiro passo é falar com uma garota gamer atraente que realmente gosta das mesmas coisas que ele. Depois da escola, Tasuku leva Amano para a sala de aula ao lado. Ele aponta para dentro e diz: vê ela. Aquela é a Chiaki. Ela é igual a você, introvertida, desajeitada e totalmente apaixonada por jogos. Vai falar com ela. Amano entra em pânico e diz: de jeito nenhum. Mas Tasuku não desiste e literalmente tenta empurrá-lo para dentro da sala. Bem nesse momento, Aguri aparece e chama Tasuku, perguntando se eles não vão sair hoje. Isso o força a parar toda a missão de Cupido, mas antes de sair, ele diz a Amano: você tem que falar com ela, não amarele. Sozinho na porta, Amano apenas fica ali nervoso, sem saber o que fazer. Enquanto ele ainda está pensando se deve entrar, algum colega aleatório passa e diz de brincadeira: está aqui para ver a Tendou de novo. Amano imediatamente nega e responde: não estou aqui para vê-la. Vim conversar com outra pessoa. Essa única frase atinge Tendou em cheio, tanto que ela basicamente se desfaz em pó emocional na cadeira, despedaçada pelo que acabou de ouvir. Amano caminha até a mesa de Chiaki tentando começar uma conversa, mas antes que ele possa dizer muito, Tendou se aproxima com um sorriso, perguntando o que ele está fazendo na sala dela. Amano diz casualmente que veio encontrar uma garota. Supondo que seja sobre algo oficial, Tendou pergunta se é relacionado ao clube. Mas Amano balança a cabeça e diz: não, só queria fazer amizade com a garota ao meu lado. Essa frase quase quebra Tendou, e quando ela sai correndo chamando-o de idiota, Amano rapidamente agarra seu braço, embora ela ainda saia furiosa. Virando-se para Chiaki, Amano tenta novamente, mas Chiaki encolhe-se no assento, super confusa sobre quem é esse cara. Ele aponta para o jogo que ela está jogando, pegando-a de surpresa. Mais tarde eles se encontram do lado de fora e começam a conversar, embora o papo seja bem chato no início. Então, Chiaki de repente pergunta se ele é do clube de jogos. Amano rapidamente diz não, explicando que apesar de ter sido convidado, ele não se juntou. Chiaki admite que ela também recusou a oferta. Percebendo que compartilham o mesmo motivo para não se juntarem, desejando aproveitar os jogos em seus próprios termos, eles começam a se aproximar. Parece o início de uma amizade sólida, até que os dois entram em um debate acalorado sobre seus tipos de jogos favoritos. Tasuku intervém para acalmar as coisas, mas logo depois, outra discussão boba começa. Amano explica que é impossível chegar a um acordo, já que são apenas dois jogadores teimosos com egos gigantes e sem vida social. De repente, Amano nota Aguri na entrada, transmitindo uma energia intensa enquanto os observa. Tasuku, esquecendo completamente que deveria encontrar sua namorada, casualmente elogia a aparência de Chiaki. Ele diz que o cabelo dela está bonito, mas ficaria ainda mais fofo se ela cortasse mais curto, tentando flertar sem perceber. Amano começa a suar ao perceber que Aguri está emanando uma vibração intensa, percebendo que Tasuku pode estar caminhando direto para problemas. O que ele não sabe, entretanto, é que Misumi e Tendou estão por perto, observando secretamente tudo acontecer. Tendou especialmente está perdendo a cabeça, estressada com o que está acontecendo entre Amano e Chiaki. Naquela noite, a caminho de casa, Tasuku percebe Aguri agindo estranhamente quieta. Algo definitivamente parece errado. Do nada, ela pergunta o que ele estava fazendo na outra sala de aula mais cedo.
Tazuko responde casualmente, apenas resolvendo uma discussão entre duas pessoas dramáticas. Então ela menciona Amano, perguntando por que ele de repente está passando tanto tempo com ele. Tazuko explica que não é nada sério, eles só falam sobre jogos, mas a resposta não melhora o humor de Aguri nem um pouco. No dia seguinte, a escola inteira está agitada por causa de uma nova garota fofa que chama a atenção de todos. Tazuko ouve toda a conversa e fica totalmente confuso. Então Amano se aproxima dele e pergunta se Aguri parecia estranha no dia anterior. Tazuko diz que ela parecia bem, mas se pergunta por que Amano está perguntando. De repente, Chiaki os chama. Eles se viram e ficam completamente atordoados. Ela está deslumbrante, como uma pessoa completamente diferente. Eles quase engasgam com o ar antes de perceber que ela é a mesma garota que costumava usar um penteado que parecia algas marinhas. Tazuko fica impressionado, chocado que uma pequena sugestão dele realmente a transformou em uma garota linda. Ele a elogia e diz que ela está ótima. Mas então Amano sente que algo está errado e se vira, apenas para ver Aguri fugindo, visivelmente chateada. Sem hesitar, ele corre atrás dela. Enquanto procura, ele encontra Tendou, que nervosamente começa a pedir desculpas por tudo. Mas Amano não está prestando atenção. Ele a interrompe e pergunta urgentemente se ela viu uma garota com um corpo ótimo passar correndo. Ela aponta o caminho e Amano agradece e se prepara para continuar sua perseguição. Bem antes de decolar, Tendou pergunta suavemente por que ele está perseguindo-a. Amano, sem pensar, responde. É uma bagunça de relacionamento, causando a ela dano emocional pela segunda vez. Amano finalmente alcança Aguri e, tentando ao máximo não parecer estranho, a convida gentilmente para tomar um chá em um café próximo. Sentando-se, ele tenta explicar que o que quer que ela pense que está acontecendo entre Tazuko e Chiaki, na verdade não é bem assim. O humor de Aguri melhora imediatamente, sorrindo brilhantemente. Ela concorda felizmente e se oferece para pegar outra bebida para os dois, mas quando retorna, vê algo que destrói completamente sua expectativa. Enquanto isso, em outro lugar, Tendou reflete sobre sua rotina matinal usual. Seu dia começa pontualmente às 5h30 da manhã. Ela se levanta cedo e sai para correr, algo que ela considera um momento para autoaperfeiçoamento. Depois de correr, ela toma banho e depois estuda silenciosamente antes do café da manhã. Depois de comer, ela se arruma para a escola, sem se preocupar muito com a aparência. Para ela, o que mais importa é se desenvolver internamente, não apenas parecer bem. Quando ela chega na escola, a primeira coisa que faz é conversar com suas amigas. Durante os intervalos, ela ajuda os professores, não porque está atrás de pontos extras, mas porque realmente aprecia o aprendizado que isso proporciona. Mas então vem o ponto baixo diário, quando caras aleatórios, muitas vezes os menos atraentes, confessam seus sentimentos a ela. Ela sempre os rejeita educadamente, embora isso seja emocionalmente cansativo. Mais tarde, ela vai ao clube de jogos onde, em segredo, aprimora suas habilidades. Enquanto a maioria das pessoas não sabe que ela é membro, este é o único lugar onde ela pode se concentrar em melhorar sem ser julgada. Depois de voltar para casa, sua rotina continua. Mais estudos, um pouco mais de jogos, e depois ela vai para a cama cedo, se preparando para repetir a mesma vida estruturada no dia seguinte. Mas ultimamente, desde que ela começou a gostar de Amano, a rotina de Tendou desmoronou completamente. Ela ainda acorda às 5h30 da manhã, mas agora é de algum sonho embaraçoso sobre ele. Ela se remexe na cama corando muito. Depois adormece novamente. Quando finalmente acorda às 7 da manhã, apressa-se com o dever de casa inacabado, engole o café da manhã e corre para se arrumar. Ela de repente está mais obcecada com a aparência e sai para a escola mal preparada. Na escola, ela não é mais social com seus amigos e se esconde atrás das paredes sempre que vê Amano, tímida demais para enfrentá-lo, mas secretamente querendo jogar com o controle. Durante os intervalos, Tendou agora evita completamente sair com seus amigos. Mesmo quando ajuda os professores como de costume, ela escolhe o caminho mais longo de propósito só para talvez ver Amano no caminho. A pior parte, ela fica vermelha como um tomate sempre que um dos caras que ela normalmente rejeita pergunta se há alguém de quem ela gosta. Depois da escola, no clube de jogos, ela começa a ficar distraída durante as partidas. Misumi percebe e diz que ela parece totalmente distraída ultimamente. Ela admite sem jeito que sua mente anda vagando para outras coisas, ou seja, Amano. Call of Duty não hesita e diz diretamente que ela não está jogando como antes, ela está escorregando. Eles lembram-na de que ela é a presidente do clube e tem a responsabilidade de manter seus jogos afiados. Envergonhada, Tendou concorda em se recompor, mas mais tarde naquela noite, enquanto estava deitada na cama, seus pensamentos voltam diretamente para Amano. Ela se pega esperando que ele apareça no clube amanhã. Ela acaba sonhando acordada com isso até as 2 da manhã. No dia seguinte no clube, enquanto jogava com Mizumi, ele de repente pergunta se ela ouviu algo sobre Amano e Chiaki. Imediatamente, Tendou passa de anime para mangá, fica paralisada e pálida e perde o jogo miseravelmente. Mais tarde, ela reflete sobre por que tem tido um desempenho ruim. Ela percebe que seu modo de jogar mudou por causa de algo. Amano disse que os jogos devem ser sobre diversão.
Enquanto ela sai, agitada só de pensar nele, ela começa a andar mais rápido, tentando clarear a mente. De repente, ela é parada pela própria pessoa de quem está fugindo, Amano. Tentando ao máximo manter a calma, ela casualmente pergunta se ele está fazendo compras. Amano explica que sua mãe ficou brava com ele por jogar o dia todo e mandou ele sair de casa. Tendou o provoca, dizendo que é melhor ele andar com ela do que vagar por aí como um porco perdido. Amano timidamente recusa, dizendo que uma garota bonita como ela não deveria ser vista com alguém como ele. Desta vez não. Tendou se aproxima e pergunta suavemente se ele a odeia. Amano diz que não, o que imediatamente a faz corar. Ele acrescenta que não quer que mais fofocas comecem e tenta se afastar, mas ela pega na manga dele e diz que só está pedindo uma caminhada, não um encontro. Então, sem mais uma palavra, ela começa a caminhar à frente e diz para ele segui-la. Não importa o lugar, o que vocês acham, pessoal? Enquanto caminham em direção ao fliperama, Amano olha para Tendou e diz que nunca esperava que ela fosse do tipo que visita lugares como esse. Ela responde casualmente que passa por lá sempre que o clube de jogos não se reúne. Então ela pergunta se ele tem vindo aqui com frequência. Amano diz que costumava pensar que fliperamas não eram sua praia até que alguém o arrastou para um recentemente, e ele acabou gostando. Ao ouvir isso, o coração de Tendou despenca. Seu cérebro instantaneamente assume que ele se refere a Chiaki, mas ela se obriga a acreditar que deve ter sido Tasuku. Enquanto eles entram, Amano para em um jogo de garra e pergunta se ela também gosta disso. Tendou imagina ele e Chiaki jogando exatamente nesta máquina juntos, rindo, talvez até compartilhando um beijo, então começa a bater levemente a cabeça no armário de puro ciúme. Tentando mudar o clima, Amano pergunta se ela quer jogar alguns jogos de moedas. Sem hesitar, ele coloca 500 ienes na máquina como um chefe, surpreendendo-a. Ele acaba ganhando um monte de moedas, o que só faz Tendou ficar mais competitiva. Sem querer ficar para trás, ela o desafia. Vamos ver quem acaba com mais moedas em 30 minutos. Valendo. Eles se separam e começam a jogar. Quando o tempo acaba, Tendou retorna segurando uma bolsa cheia de moedas, parecendo uma rainha das moedas. Enquanto isso, Amano aparece de mãos vazias, parecendo alguém pedindo esmola na rua. Mesmo que ela vença, Tendou ainda se sente estranhamente insatisfeito. Nesse momento, uma das moedas dela cai e Amano pergunta se pode usá-la para jogar uma última partida. Quem ganhar leva tudo, ele diz. Tendou pisca surpreso. Você não disse que não se importa em ganhar? Amano sorri. Só é divertido se eu der o meu melhor. Ele joga e perde. Seu sorriso desaparece e a decepção toma conta de seu rosto. Tendou olha para Amano confusa. Ela pergunta por que ele parecia tão abatido após perder, quando ele uma vez rejeitou seu convite para o clube, dizendo que não se importava em vencer. Ela diz, pensei que você jogasse apenas por diversão, porque perder te incomodou. Amano dá de ombros e diz, gosto de me divertir, mas vencer também importa. Tendou pisca sem acreditar. Parece completamente o oposto do que ele disse antes. Então Amano explica, se eu não quisesse ganhar, o jogo não seria divertido. Ganhar é o que torna tudo empolgante. Isso pega Tendou de surpresa. Curiosa agora, ela pergunta, então por que você não se junta ao clube de jogos se gosta tanto de ganhar? Amano responde honestamente, porque não tenho coragem de continuar insistindo para vencer. Eu não sou forte como vocês. Tendou hesita então pergunta. Então, isso significa que eu e os outros somos bobos por sempre ficarmos loucos com vitórias e derrotas? Amano rapidamente balança a cabeça. De jeito nenhum. Isso é o que torna os jogos incríveis. Celebrar suas vitórias e se preocupar com as derrotas é aí que está a verdadeira diversão. As palavras dele iluminam o rosto de Tendou. As dúvidas dela desaparecem, percebendo que Amano nunca foi contra o clube. Ele apenas duvidava de si mesmo. Levantando-se com um sorriso, ela diz, é o suficiente por hoje. Preciso ir para casa e jogar alguma coisa agora mesmo. Enquanto isso, voltando um pouco no tempo, Tasuku está caminhando com Chiaki pela estrada, ainda se perguntando onde Amano desapareceu com sua garota. De repente, Chiaki diz que quer falar com ele sobre algo de desenvolvimento de jogos. Tasuku levanta uma sobrancelha. Espera, você realmente está fazendo um jogo? Chiaki acena com a cabeça. Ele então sugere que ela fale com alguém que realmente é bom em jogos como Amano, mas Chiaki imediatamente rebate. Eu não me importo com aquele bobo sem noção. Nesse momento, ela recebe uma notificação de jogo e rapidamente pega seu telefone para entrar. Tasuku vê o nome de usuário dela, Mano, e seu cérebro começa a ligar os pontos. Ele de repente se lembra de Amano mencionando esse nome uma vez. Curioso, Tasuku verifica o perfil de jogo dela e então vê o parceiro de Mano, um jogador chamado Sachi. Esse é o nome usado por Amano no jogo. Nesse momento, Amano e Aguri passam por eles parecendo um casal, aumentando a confusão. Tasuku se vira para Chiaki e pergunta, espere, há quanto tempo você conhece Sachi? Chiaki diz que joga com ele desde o começo. É meio empolgante falar com alguém que nunca conheci, ela acrescenta, repetindo exatamente o que Amano uma vez disse sobre ela. Tasuku está pasmo. Isso tem que ser destino. Ele então pergunta o que ela pensa sobre Amano. Chiaki encara e diz,
Eu o odeio mais do que tudo neste mundo. Enquanto isso, nenhum deles percebe que Aguri está parada silenciosamente na porta, assistindo tudo acontecer. Ela chama o nome de Amano e ele imediatamente se levanta e sai com ela. Assim que ele se vai, Chiaki comenta casualmente: "Eu não sabia que Amano tinha uma namorada tão fofa", mencionando que ela já os tinha visto juntos uma vez antes. Tazuko e Tendou congelam. Aquela sentença os atinge em cheio, e os dois rapidamente saem correndo, totalmente desorientados e se sentindo péssimos sobre o que acabaram de ouvir. Enquanto isso, Amano e Aguri vão para um café próximo, onde as coisas rapidamente dão errado. Aguri de repente começa a chorar, culpando Amano por encher sua cabeça de esperança ao dizer que Tasuko gostava dela. Amano, totalmente sobrecarregado, tenta acalmá-la, mas rapidamente se transforma em uma bagunça barulhenta. Um garçom se aproxima e educadamente pede para eles fazerem menos barulho. À medida que o clima se acalma, Amano solta um suspiro e murmura: "Cara, eu não sabia que Tasuku era tão mulherengo." Depois, olhando para ela seriamente, ele pergunta: "Você ainda gosta dele?" Aguri acena com a cabeça e diz que sim. Amano, confuso, pergunta: "Por que você não tenta seguir em frente, talvez com alguém que combine mais com você?" Aguri balança a cabeça. "O amor não é algo que você planeja," ela diz. "Você não escolhe se apaixonar. Acontece assim mesmo." Surpresa com suas palavras, Amano pega na mão dela e diz que vai ajudá-la a voltar com Tasuku, não importa o que aconteça. De repente, eles percebem Chiaki observando-os de longe, seus olhos cheios de suspeita. Desesperado, Amano corre e começa a agir como um palhaço, fazendo gestos exagerados com as mãos e fingindo que está tudo super normal. Assim que ele volta, ele diz orgulhosamente a Aguri: "Resolvi isso. Eu só disse a ela que você é a namorada mais carinhosa do universo e nenhuma garota chega perto de ser tão bonita e doce quanto você." O coração de Aguri derrete. Ela promete que agora fará tudo o que puder para ser a melhor parceira para ele com a Tendou. De volta ao fliperama, Tazuko simplesmente não consegue parar de pensar em Amano e Aguri. Não importa quantas desculpas ele tenta inventar, parte dele não consegue afastar a ideia de que algo mais pode estar acontecendo entre eles. No dia seguinte, Amano encontra Tasuko e pede conselhos sobre como vencer um jogo de simulação de namoro em que está preso. Tasuko suspira e diz pra ele parar de perder tempo com amores falsos e tentar conversar com garotas de verdade. Amano responde dizendo que não tem a aparência necessária para falar com alguém como Tendou, mas Tasuko diz que ele já está falando com ela, afinal, eles foram juntos ao fliperama. Amano dá de ombros e diz que isso não conta. Então ele olha para Tasuku e pergunta se talvez ele esteja empurrando-o em direção a Tendou apenas para chegar mais perto dela. Tasuku fica surpreso, mas responde sinceramente que ele só quer que Amano seja feliz e se dê bem com as pessoas. Ao ouvir isso, Amano de repente agarra a mão de Tasuku com entusiasmo, comovido com o quanto ele realmente se importa. Neste momento, Chiaki entra e seus olhos se arregalam ao ver Amano novamente. Aposto que ela está pensando: ele não é hétero. Tasuko corre atrás de Chiaki, chamando por ela. Eles acabam se encontrando novamente no café, e enquanto está sentado em frente a ela, Tasuko não consegue evitar se sentir estranho. Na cabeça dele, ele está pensando: como estou aqui de novo com a Chiaki de todas as pessoas? Enquanto está imerso em pensamentos, Chiaki de repente diz: ainda não entendo como Amano acabou com uma namorada tão fofa. Tasuko finge estar igualmente surpreso, acenando como se fosse novidade para ele. Mas então Chiaki continua, dizendo que Amano estava literalmente se gabando de como a namorada dele é incrível. Isso faz Tasuku se sentar. Espera, você tem certeza de que não ouviu errado? Chiaki olha diretamente nos olhos dele. Não, ele estava realmente elogiando ela. O sorriso de Tasuku desaparece por um segundo. Chiaki percebe a mudança em sua expressão e pergunta o que está acontecendo, mas ele rapidamente muda de assunto, dizendo: vamos falar sobre outra coisa. Ele tenta falar sobre Amano novamente, mas Chiaki o interrompe, dizendo que espera que Amano seja a próxima vítima do caminhão Kun. Tasuko suspira e muda suavemente o tópico para Tendou. Coincidentemente, Amano e Aguri entram no mesmo café e sentam-se silenciosamente próximos, escutando sem serem notados. Quando perguntam sobre Tendou, Chiaki diz: ela está em outro nível. Comparado a ela, sou um lixo total. Eu gostaria que pudéssemos ser amigos algum dia. Tasuko ri e diz: então talvez você devesse namorar Amano já. Chiaki o olha com um olhar afiado, claramente confusa. Ela devolve a pergunta para ele, perguntando o que ele acha de Tendou. Tasuko responde: ela é absolutamente perfeita. Isso deixa Chiaki chocada. Seu cérebro imediatamente assume que Tasuko tem sentimentos por Tendou, mas antes que ela possa dizer algo, ele sorri e acrescenta: mas ainda assim, se eu tivesse que escolher, eu escolheria você, Chiaki. Você é perfeita do jeito que é. O rosto inteiro de Chiaki fica vermelho. Envergonhada e confusa, ela de repente se levanta e sai correndo do café. Tasuko se levanta e corre atrás dela.
De volta à mesa, Amano e Aguri estão congelados. Ambos acabaram de presenciar uma cena que parece exatamente uma confissão secreta. Aguri desaba em seu assento como se tivesse acabado de sobreviver a um filme de terror e sussurra: "Eu ainda amo Tasuku." Amano, preocupado, pergunta: "Então, o que você vai fazer agora?" Mas Aguri devolve a pergunta para ele, perguntando como estão as coisas com Tendou. Amano suspira, dizendo que ainda se vê como um personagem secundário sem valor que nem merece ser amigo dela. Aguri diz firmemente que se ele quer que algo aconteça, ele tem que dizer diretamente a Tendou. Isso leva Amano a perguntar: "Como você se declarou para Tasuku?" Aguri cora e orgulhosamente diz: "Eu fui até ele e perguntei se ele queria sair." Ela sorri e lhe dá um último conselho: "Se você realmente quer estar perto de Tendou, não hesite." Ouvindo isso, Amano toma sua decisão. Amanhã ele vai falar com Tendou, não importa o que aconteça. No dia seguinte na escola, Tendou recusa friamente outra confissão de um garoto aleatório. Mizumi observa isso e mais tarde a aborda, perguntando por que ela é sempre tão dura. Tendou diz que só não quer dar a ninguém a ideia errada. É melhor dizer não diretamente do que dar falsas esperanças. Mizumi acena com a cabeça, mas diz a ela que ela tem sido um pouco distante ultimamente. "A Tendou que eu conheço reage com mais coração", ele diz. Tendou ouve isso em silêncio e decide que talvez ela precise se abrir um pouco mais. Naquela noite, Amano está novamente tendo dificuldades com um jogo de simulação de namoro. Ele continua falhando e começa a pensar que deve ser um sinal de que ele e Tendou simplesmente não são compatíveis. Então, seu celular vibra. Mensagens de Tasuku e Aguri aparecem, incentivando-o para o dia seguinte. O encorajamento deles o faz sorrir. Ele volta ao jogo com uma nova mentalidade, tenta uma abordagem diferente, e desta vez ele vence. Radiante de felicidade, Amano agradece aos seus amigos em seu coração. Essa pequena vitória lhe dá o impulso de confiança que ele precisava. Agora, ele finalmente está pronto para falar com Tendou como um verdadeiro homem. No dia seguinte, Amano percebe que Tasuku de alguma forma contou a todo mundo sobre seu plano de falar com Tendou. Ele está um pouco irritado. Ele não queria que a escola inteira se envolvesse. Mas Tasuku diz casualmente a ele: "Fiz isso para o seu próprio bem, cara. Uma vez que as pessoas verem você e Tendou juntos, elas vão começar a respeitar você. Você vai subir de nível socialmente, e muito." Amano pisca, depois sorri e pede desculpas por ser míope antes. Enquanto isso, de volta à aula, as coisas estão muito agitadas. Todos envolvidos nessa montanha-russa emocional começam a analisar demais a próxima confissão de Amano. Aguri está tão nervosa que parece que vai explodir. Ela está pensando demais em tudo e quase perde a cabeça em seu assento. Chiaki, por outro lado, está confusa. Por que Amano gostaria de encontrar Tendou se ele está namorando Aguri? Ela se pergunta. Então ela se lembra dos rumores sobre Aguri e Tasuku possivelmente estarem juntos. Ela salta para a conclusão de que talvez Aguri esteja apenas usando Amano, e ele é o único que não percebe. Em outro lugar, o motivo oculto de Tasuku começa a vir à tona. Ele admite a si mesmo que toda essa situação também foi uma maneira de testar Aguri. Se ela estiver tranquila com Amano se aproximando de Tendou, então talvez ela seja inocente. Mas se ela começar a agir com ciúmes, isso é um sinal de alerta, ele pensa. Aguri, por sua vez, não quer ficar para trás e tem seu próprio plano. Ela decide estudar cuidadosamente a expressão de Tasuku. Se ele mostrar qualquer irritação sobre ela e Amano, então talvez ele seja o que está sendo duvidoso. Chiaki, enquanto isso, está agora em sua própria missão. Ela quer descobrir a verdadeira história por trás de todos esses relacionamentos complicados. Enquanto todo esse caos acontece, Tendou está em total modo de pânico. Ela está pensando demais sobre por que Amano gostaria de se encontrar com ela depois da escola. Ele está tentando acabar com nossa amizade? Ela se pergunta. Ainda assim, ela decide manter a compostura e lembrar do conselho de Mizumi. Mantenha a calma e não perca a dignidade, não importa o que aconteça. Assim que o sinal final toca, todos correm para o local como se fosse o clímax de um anime esportivo. Tendou, tentando manter a calma, repete o conselho de Mizumi em sua cabeça enquanto caminha em direção à turma 2F. Quando ela chega, chama Amano, apenas para encontrar uma multidão de estudantes já reunidos, esperando para ver o drama se desenrolar. Ela pergunta por que ele a chamou lá. Amano, de repente nervoso, começa a pensar demais. Ela definitivamente está prestes a me rejeitar. Ele entra em pânico. Ao mesmo tempo, Tasuku e Aguri estão ocupados assistindo aos rostos um do outro como se fosse uma competição de quem pisca primeiro. Um percebe um sinal de irritação do outro e imediatamente assume que estão sendo traídos. Então isso acontece. Amano solta: "Você quer sair comigo?" Tendou, sem nem processar direito o que ele disse, responde: "Sim." A sala de aula inteira fica em silêncio. E então, bum, ondas de choque percorrem a multidão. O cara que ninguém esperava que fizesse um movimento conseguiu um sim da rainha da turma. Depois, todo mundo continuou olhando para Amano como se ele tivesse ganhado por engano um prêmio destinado a outra pessoa. Tasuku aponta isso, rindo que Amano agora é o centro das atenções. Amano o culpa, dizendo que tudo isso é culpa dele. Tasuku sorri e diz: "Ei, ninguém achou que você pularia direto de amizade para namoro tão rápido.
Então Tasuko admite que não faz ideia de como encarar a guri agora. O cara de quem ela gosta está atualmente saindo com Tendou, ele murmura. Amano interpreta isso completamente errado e começa a pensar. Espere, se ela gosta de mim e eu estou com a Tendou, então sou eu que estou traindo. Mais tarde, Amano se pergunta se deveria cancelar tudo e dizer a Tendou que foi tudo um engano. A atenção é demais e tudo parece estranho. Quando ele está saindo, vê Tendou, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele se esquiva desajeitadamente e desaparece no corredor. Enquanto caminha, sentindo como se o mundo inteiro estivesse observando, vê Chiaki acenando para ele à distância. Curioso e nervoso, ele se aproxima dela. Chiaki sorri e diz, bom movimento ontem. Você finalmente terminou com a Aguri. Estou orgulhoso de você. Amano fica confuso. Espera, o quê? Mais tarde, ele encontra a Aguri, que lhe dá um olhar que poderia transformá-lo em pedra. Sentindo o perigo, ele rapidamente diz, desculpe por tudo. Ela ri e diz que está brincando, mas Amano não está convencido. Ele olha para ela e diz, você não pode agir como uma vaca com esteroides depois de basicamente confirmar que seu namorado está traindo. Aguri resmunga e diz, então explique por que Tasuko entrou em pânico quando eu olhei para ele se ele não estava escondendo algo. Amano a encara, preso entre a lógica e o medo. Ele finalmente diz, você não pode simplesmente presumir coisas com base em uma cara de culpa. Aguri estreita os olhos. Então explique por que aquela cara parecia culpada em primeiro lugar. Aguri de repente se vira para Amano e diz que é tudo culpa dele, que desde que ela começou a falar com ele, sua vida inteira se tornou um desastre. Ouvindo isso, Amano começa a se perguntar se ele realmente é o problema. Talvez todos ao seu redor acabem piores. Ela então pergunta o que ele realmente quer que aconteça com Tendou. Amano hesita, mas eventualmente admite que está pensando em terminar o que quer que esteja acontecendo entre eles. Aguri diz a ele que os héteros não devem deixar ninguém decidir algo tão importante. Faça o que quiser, ela diz, não o que os outros esperam. No dia seguinte, Tendou está nervosa no telhado da escola, esperando Amano aparecer. Seu coração está acelerado enquanto tenta adivinhar por que ele pediu para encontrá-la. Quando Amano chega, ele pergunta imediatamente, você realmente me odeia? Tendou congela, com as bochechas queimando. Ela supõe que ele quer retirar sua confissão. Segurando as lágrimas, ela diz, se é isso que você quer, então tudo bem. Eu me empolguei ontem, eu não deveria ter dito sim. Mas Amano a surpreende ao sorrir e dizer, estou apenas feliz que você não me odeia. Então, do nada, ele a convida para um encontro de verdade. Tendou entrar em posição de karatê, sem saber se ele realmente quis dizer isso. Será que foi um engano? Amano diz calmamente, não, estou falando sério, agora estamos namorando, certo? Tendou fica vermelho e murmura, sim, antes de sair correndo em pânico. No dia de hoje, eles se encontram no fliperama. Após alguns jogos agitados, Tendou pergunta o que vem a seguir. Amano puxa um mapa dos andares do fliperama e rapidamente cobre a seção da piscina antes que ela perceba. Mas claro, ela pega e aponta para a piscina. Ela provoca. Vamos lá. Amano quase engasga, ficando corado. Ele diz que não acha que é digno de vê-la de maiô. Tendou o chantageia de maneira brincalhona, dizendo, você só não quer me ver sexy de biquíni. Na beira da piscina, Tendou sai com seu maiô, parecendo deslumbrante. O cérebro de Amano dá uma pane por um segundo. Ele diz, obrigado por me mostrar isso. Mas ela franze a testa e diz, você deveria me elogiar, idiota. Perto dali, um casal está se espirrando na piscina. Tendou sorri e sugere, vamos copiá-los. Quem molhar o outro primeiro ganha. Eles começam a guerra de respingos e, claro, Tendou ganha instantaneamente, encharcando Amano. Mas quando eles olham para trás, eles notam o casal original se aproximando demais. Tendou imediatamente diz, ok, é aqui que saímos. Assim que eles saem da piscina, eles veem Chiaki sendo perseguida por dois caras que claramente não são o tipo dela. Ela corre, agarra o braço de Amano com força e se esconde atrás dele. Os caras a veem segurando um cara e rapidamente recuam. Mas os olhos de Tendou se estreitam. Ela não pode deixar de notar como Chiaki está pressionada contra Amano, especialmente como seu peito está esmagado contra o braço dele. Amano diz de forma estranha, Chiaki, eu estou meio que em um encontro agora com a Tendou. Chiaki responde casualmente, sim, eu sei. Amano franze a testa, então por que você ainda está me segurando assim? Chiaki dá de ombros. Seu relacionamento com a Tendou é falso de qualquer forma. Amano fica chocado. Do que você está falando? Ele então pergunta, mas por que você está aqui? Chiaki diz que sua irmã a convidou para o fliperama, mas elas se separaram e agora ela está preocupada. Tendou oferece ajuda para encontrar a irmã dela, mas quando Amano diz que ajudará também, Tendou rapidamente intervém e diz, não, você vai esperar no térreo, eu cuido disso. Amano observa enquanto Tendou sai para procurar, deixando-o para trás. Ainda se sentindo desconfortável com a cena da piscina, Amano desce até o térreo para esperá-la.
Amano rapidamente se afasta como um soldadinho obediente depois que Tendou diz pra ele esperar lá embaixo. Chiaki observa isso e levanta uma sobrancelha pensando: então é assim que um namoro se parece. Um pouco depois, tanto Tendou quanto Chiaki retornam juntos, e Amano fica surpreso ao vê-los lado a lado. Ele pergunta por que Chiaki ainda está por perto. Chiaki explica que sua irmã já tinha ido para casa, então ela decidiu apenas ficar por ali. Então, com um sorriso, ela diz: talvez eu possa ajudar você a deixar o Tendou ainda mais feliz. Mas Amano percebe instantaneamente que essa é apenas a maneira astuta dela de ficar por perto. Mais tarde, enquanto todos jogam um jogo de corrida, Amano pega um poder chamado Roleta de Bomba, que ele deveria usar estrategicamente para explodir seus rivais. Em vez disso, ele dispara aleatoriamente apenas para rir, ignorando a vantagem competitiva. No caminho para casa, ele começa a pensar demais, se perguntando se Tendou agora o vê como uma piada. Mas Tendou ri e diz: é exatamente isso que eu amo em você, você simplesmente é você e é divertido. Ambos compartilham um momento suave e ligeiramente constrangedor, onde os sentimentos são claros sem precisar ser explicitados. Amano começa a sentir que talvez ser ele não seja uma coisa tão ruim, afinal. Em outra escola, uma menina chamada Konoha se encontra com seus colegas membros do conselho estudantil, e imediatamente fica estranha sobre o fato de que todas são meninas adoráveis. Em sua mente, ela não se importaria em ser muito amiga delas. Tentando evitar suspeitas, ela se disfarça como um homem velho e vai até uma loja de jogos local para conferir alguns jogos que não são nada familiares. Enquanto olha das prateleiras, de repente vê dois caras entrando, Amano e Mizumi. Konoha entra em pânico e rapidamente se esconde atrás de uma prateleira. No momento em que ela percebe os uniformes deles, percebe que são da mesma escola de Tendou. Ela instantaneamente começa a surtar por Mizumi, chamando-o de fofo em sua cabeça, enquanto pensa que Amano parece um daqueles personagens de fundo que ninguém namora em um sim de romance. Enquanto espia eles, Mizumi pergunta a Amano se ele poderia recomendar um bom jogo. Amano congela, surpreso que nunca ninguém tinha pedido sua opinião assim antes. Sem saber como responder, ele pergunta nervosamente que tipo de jogo Mizumi gosta. Mizumi puxa um título que encontrou e Amano se anima, dizendo que esse jogo em particular o deixou viciado por uma semana inteira. Não conseguia nem dormir até terminá-lo. Ao ouvir isso, Konoha, ainda escondida, faz uma cara de nojo. Ela julga silenciosamente o gosto dele e está prestes a sair, mas algo que ele diz chama a atenção dela. Amano de repente diz a Mizumi que, embora aquele jogo seja ótimo, ele na verdade não o recomendaria para ele. Mizumi, curioso, pergunta por quê. Amano então se inclina e diz: você realmente quer aprender o que torna um simulador de namoro bom? Mizumi assente, explicando que ninguém no clube de jogos realmente sabe o que faz os simuladores de namoro funcionarem. Amano vai escolher um jogo diferente e quando Konoha ouve o título, ela fica surpresa. É um jogo antigo e obscuro que nem ela esperaria que ele mencionasse. Mas então Amano explica a razão. Ele diz que pode estar desatualizado, mas é o único jogo que realmente o fez sentir algo genuíno enquanto jogava. Konoha, completamente pega de surpresa, acaba comprando o mesmo jogo. Mais tarde em casa, ela se deita no sofá segurando o jogo, relembrando tudo o que aconteceu em sua cabeça. Ela está envergonhada por estar tão envolvida e inventa uma desculpa quando sua irmã Chiaki entra. Um amigo me emprestou, diz ela rapidamente. Chiaki não acredita. Ela aponta diretamente para a etiqueta de preço ainda na caixa e diz: você comprou. Chega de mentiras. Enquanto isso, Tasuku tem outra de suas ideias brilhantes. Há alguns dias, Chiaki mostrou a ele e a Amano um jogo de tabuleiro romântico que ela descobriu e sugeriu que todos tentassem jogar em sua casa. Tasuku, sendo Tasuku, achou que seria mais divertido e talvez útil se convidassem Aguri e Tendou também. Ele achava que este seria o cenário perfeito para finalmente esclarecer as coisas entre todos e resolver toda a tensão estranha que estava acontecendo. Mas uma vez que todos se reuniram, não saiu como ele planejou. Em vez de serem descontraídos e casuais, todos ficaram excessivamente cautelosos e silenciosos. A tensão era tão densa que você poderia cortá-la com um garfo de plástico. Enquanto jogavam um jogo de tabuleiro de romance, os cenários em que caíam eram quase precisos demais. Cada situação no tabuleiro estranhamente refletia o drama acontecendo na vida real. Ao final, Tasuku sentou-se ali em silêncio, olhando para o tabuleiro, sentindo que seu cérebro estava prestes a derreter. De repente, um barulho alto na porta faz Tasuku pular, mas Chiaki casualmente diz que é só sua irmã. Enquanto isso, Guroi fica tão assustado que acha que ela está prestes a esfaqueá-lo ou algo assim. Poucos momentos depois, Chiaki se desculpa para cuidar de algo. Durante a pausa, Amano menciona casualmente que pode estar interessado na irmã de Chiaki. Mas sai errado e todos começam a supor coisas estranhas. Tentando mudar de assunto, Amano recebe uma notificação no telefone e começa a jogar seu jogo de celular de costume. Tendo se aproxima, curioso sobre o que ele está fazendo. Vendo isso, Aguri cutuca Tasuku e diz que está feliz que as coisas parecem estar indo bem entre os dois. Tasuku fica desconfiado e segura a mão de Aguri, perguntando o que realmente está acontecendo entre ela e Amano, já que eles têm estado excepcionalmente próximos ultimamente.
A guria explica que vê Amano apenas como um irmão. Ele é um pouco irritante, claro, mas ela está sinceramente feliz por ele agora que tem uma namorada. Isso surpreende Tasuku, então ele aperta a mão dela, lembrando-a de que ela ainda é sua garota, não importa o que aconteça. Nesse momento, Amano diz que o jogo não é divertido sem Mano. Tendo pergunta quem é esse, e ele começa a falar animadamente. Nesse momento, Chiaki volta e Tasuku já sente a tensão crescendo. Chiaki ouve Amano falando sobre seu nome online, Sachi, e como Mano e Novi são importantes para ele. Isso a atinge com força. Ela se lembra dos primeiros dias em que começou a fazer jogos. No início, era apenas por diversão, criando jogos simples e aproveitando a conexão entre desenvolvedor e jogador. Mas à medida que ela ganhava mais reconhecimento como Novi, a diversão desaparecia e se tornava mais como um trabalho. A única coisa que a mantinha seguindo em frente era o apoio de alguém que realmente apreciava seu trabalho. Subitamente retornando à realidade, Chiaki percebe que todos foram embora, exceto sua irmã no quarto. Confusa, ela se lembra do que Amano acabara de dizer, mas ainda não está pronta para perdoá-lo. Ela desliza para o chão totalmente envergonhada e acha mais difícil do que nunca enviar uma mensagem para Amano novamente como Novi. Depois ela sai para avisar Konoha que vai à loja, mas encontra sua irmã ofegante como se tivesse acabado de usar um certo item pessoal. Konoha afirma que está apenas se exercitando. Quando Chiaki sai, Konoha pede para emprestar seu laptop, já que o dela não suporta os vídeos que ela gosta. Chiaki fica curiosa sobre o que sua irmã está assistindo, mas Konoha rapidamente a expulsa antes que ela possa perguntar mais. Na loja, Chiaki percebe Amano olhando para ela e o acusa de ser um perseguidor. Amano insiste que ele só veio pegar seu passe de trânsito, que esqueceu, e a viu por acaso. Ela diz que poderia chamar a polícia, mas percebe que seu telefone está descarregado. Amano fica chocado. Uma geração Z como ela andaria por aí com o telefone descarregado? Chiaki explica que os rapazes sempre dão em cima dela no verão, então ela não o usa muito. Amano não acredita e a confronta. Chiaki fica irritada e exige saber o que ele realmente sabe sobre ela. Ele calmamente diz que conhece o corpo dela, o que a deixa totalmente impressionada. Ele acrescenta que a pele pálida dela mostra claramente que ela não sai muito. Quando ela pergunta como ele sabe disso, ele sorri e diz que a pele dele parece exatamente a mesma. Enquanto caminhava para a casa dela, Chiaki pergunta curiosamente a Amano por que ele está tão interessado nesse assunto quando tudo o que ele faz é jogar durante o verão. Ele casualmente diz que sente que este verão pode ser diferente do comum. Chiaki instantaneamente supõe que deve ser algo romântico com Tendou, mas Amano rapidamente esclarece que não há um encontro oficial ou qualquer coisa acontecendo entre eles. Eles continuam conversando como de costume até chegarem à casa de Chiaki. Amano planeja apenas pegar sua carteira de cartões e sair, mas quando Chiaki a vê primeiro, ela a esconde discretamente para que ele tenha que ficar por um tempo. Enquanto Amano espera na sala de estar, seus olhos se voltam para a janela onde ele vê as cortinas de bochecha de Chiaki secando em um varal, o que a deixa instantaneamente constrangida. Ela o chama de esquisito e diz para ele não ficar olhando, mas então estranhamente diz que ele pode olhar o quanto quiser, deixando Amano completamente atordoado. Chiaki então vai para o seu quarto para ligar seu telefone descarregado, ainda escondendo a carteira de cartões dele, e começa a sorrir com uma mensagem que recebeu de Sachi. De repente, Amano aparece para avisá-la que começou a chover e talvez ela devesse pegar as roupas, mas Chiaki se desespera e escorrega enquanto tenta esconder seu telefone e a tela do computador, jogando o telefone no caos. Amano o pega para devolvê-lo e enquanto ela implora para ele não espiar a tela, já é tarde demais. Ele olha para o monitor dela e vê o site do desenvolvedor do jogo Nobi. Então, olhando para o telefone dela, ele nota o nome Mano nas mensagens. Confuso e um pouco abalado, Amano começa a juntar as peças. Justo quando Chiaki está prestes a explicar quem Mano e Nobi realmente são, Konoha aparece aleatoriamente debaixo do cobertor, e Chiaki afirma que ela é a responsável pelos nomes de usuário. Amano fica completamente confuso. No dia seguinte, Amano encontra Tasuku e conta tudo. Tasuku, que já sabe a verdade, finge estar tranquilo, mas Amano acha tudo estranho, especialmente como Konoha agiu como se não soubesse de nada no dia anterior. A entrada repentina dela parecia tão forçada como se ela estivesse fingindo demais. Amano finalmente diz que está feliz que Mano e Nobi sejam a mesma pessoa, mas cara, ele nunca viu essa reviravolta chegando. Enquanto isso, Tasuku apenas fica sentado em silêncio, pensando que não importa o que ele faça, Chiaki escolheu seu caminho, e não inclui mais a ajuda dele. Ele murmura que não acha que pode se sentir genuinamente feliz se Amano e Tendou realmente derem certo. Amano fica surpreso ao ouvir isso. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Tasuku sai correndo, claramente percebendo que cometeu um deslize. No caminho para casa, Amano pensa bastante sobre o que Tasuku disse. Isso significa que Tasuku tem algum interesse na Tendou ou está tentando ajudar outra pessoa que gosta dela. Ainda confuso, Amano decide parar na loja de jogos para comprar um jogo adulto. Mas quando chega ao caixa, ele é pego de surpresa ao ver Konoha lá pagando pelo mesmo jogo.
Konoha instantaneamente se sente estranha e gostaria de ter colocado um de seus disfarces hoje. Enquanto isso, Amano não pode deixar de se perguntar se é assim que Mano e Nove realmente são pessoalmente. Ao saírem da loja, Konoha rapidamente diz para ele manter tudo o que viu em segredo, mas não parece que ele entende completamente. Então, do nada, ela pergunta o que ele acha da irmã dela. Amano diz que não há muito o que dizer. Ele ainda está chocado que Chiaki é na verdade a pessoa por trás dos nomes Mano e Novi. Quando Konoha pergunta como ele se sente sobre Mano e Novi em si, ele começa a falar com total empolgação, elogiando o trabalho deles e dizendo o quanto ele adora os jogos. Embora ela não seja realmente a Nove, seu coração dispara por um momento, então ela o soca do nada. Por quê? Ninguém sabe. Logo depois, Chiaki se aproxima e fica desconfiado ao ver os dois juntos. Amano quase conta tudo, mas antes que ele possa abrir a boca, Konoha pisa no pé dele para calá-lo. Ela rapidamente mente, dizendo que eles acabaram de se encontrar para falar sobre um projeto. Chiaki acha estranho, mas não insiste. De repente, Chiaki recebe um telefonema. Assim que ouve a voz, ela grita alto o suficiente para assustar os dois. Acontece que Tasuku acabou de dizer diretamente que escolheu ela, e então desligou logo depois. Amano fica sentado pensando, espera, isso foi uma confissão? Mais tarde, ele tenta animar Chiaki, dizendo que ela deveria estar feliz, já que seu crush basicamente acabou de confessar. Mas Konoha interrompe, dizendo que ela teria encerrado Tasuku instantaneamente. Afinal, o cara já tem uma namorada. Isso faz Amano entrar em pânico. Se Chiaki e Tasuku começarem a namorar, o que ele deve dizer a Aguri? Tentando encontrar uma saída para esse drama, Konoha sugere ligar para Tasuku de volta e dar-lhe uma rejeição adequada. Mas Chiaki está muito nervosa para fazer isso. É quando Amano tem uma ideia brilhante. Por que não pedir a ajuda de alguém que é um verdadeiro especialista em rejeitar pessoas? Ele liga para Tendou pedindo ajuda. Ela imediatamente pensa que ele está perguntando para uso próprio. Quando ele diz sim, ela assume que ele está planejando terminar com ela e fica nervosa. Ela desliga depois de dizer para ele resolver sozinho, mas não sem antes jogar um "eu te amo". Isso deixa Amano totalmente atordoado, sentado em um banco com olhos de coração. Konoha e Chiaki olham para ele esperando uma atualização, mas ele apenas se derrete sobre o quão adorável Tendou é. Konoha, agora irritada, dá um tapa nele como minha namorada. Amano então se volta para Konoha e pergunta como ela lidaria com a situação se fosse ela. Ela solta uma resposta totalmente inútil que não ajuda em nada. Então Amano sugere que a única maneira de resolver as coisas é trazendo Aguri e Tendou para o encontro para esclarecer as coisas. Mais tarde, ele vai até Aguri e a convida para participar, mas ela diz que seria estranho, já que ela não é fã de jogos como o resto deles. Amano diz que jogar não é o ponto, apenas ter amor por games é o suficiente. Aguri responde que não gosta nem um pouco de jogos. Ele insiste dizendo que está tudo bem, contanto que ela ame alguém que ama jogos. Essa lógica estranha a chocou, mas ela admite que estar no grupo com Tasuku parece divertido. Ainda assim, ela não quer ser um fardo. Amano continua insistindo e diz que até convidou Tendou também, mas Aguri ignora isso, pois Tendou já é um gamer. Então, como um suborno, ele oferece a ela o seu lanche cremoso se ela concordar em se juntar, e ela instantaneamente diz sim. Enquanto ela come o bolo dele, Amano silenciosamente se sente mal por ela, sabendo que Tasuku confessou para outra pessoa. No dia seguinte após a escola, Amano reúne todos para o encontro, mas em vez de abordar o assunto principal, ele aleatoriamente anuncia que vai correr para comprar um jogo novo que será lançado no dia seguinte. Chiaki está totalmente desapontado, mas ele simplesmente não consegue tocar no verdadeiro assunto. Enquanto ele fala animadamente sobre o jogo, Tendou comenta que já jogou uma versão anterior e se pergunta se vale mesmo a pena toda essa expectativa. Amano diz que não foi seu primeiro jogo, mas foi o primeiro que realmente tocou seu coração, o que deixa Chiaki surpresa. Naquela noite, Chiaki procura a versão anterior do jogo e deita na cama sorrindo, como se finalmente tivesse escapado de algo complicado. Konoha entra e pergunta se a reunião resolveu alguma coisa. Chiaki diz que não, foi uma bagunça, porque Amano se acovardou completamente. Konoha suspira, dizendo que já esperava por isso, então diz a Chiaki de forma direta que ela faz parte do problema. Ela avisa que Chiaki precisa descobrir o que quer com Amano, porque sua posição como amiga dele pode ficar complicada. Chiaki concorda, e Konoha pergunta diretamente se ela quer se aproximar dele ou continuar brigando para sempre. Chiaki fica quieta, então Konoha diz para ela pensar bem sobre isso. No dia seguinte, depois da escola, Amano sai para sua corrida de jogo, e Tasuku visita Chiaki já que ninguém mais está por perto. Assim que ela o vê, ela começa a surtar. Ela diz a ele que não tem uma resposta, mas ainda não está pronta para partir o coração de alguém. Mas Tasuku entende mal, e pensa que ela não quer machucar Tendou tirando Amano dela. Nesse momento, Tendou entra e diz que precisa de ajuda com algo.
Enquanto isso, do outro lado da rua, Aguri encontra seus antigos colegas de escola que começam a zombar dela no grupo de encontro. Ela fica irritada e sai furiosa, mas um deles a segue dizendo que ela não deveria ficar brava, já que seu namorado nem fazia parte do que estavam insultando. Amano então aparece, mas a ignora friamente, o que a irrita ainda mais. Enquanto ela se afasta, tenta ligar para Tasuku em busca de conforto, Chiaki e Tendou. Ele pergunta ao Tendou do que ela precisa de ajuda, e ela admite constrangida que desde que começou a namorar Amano, ela tem se sentido mais paqueradora e apegada do que o normal. Ela sempre quer estar perto dele, mas Tendou começa a desabafar, dizendo que Amano parece se importar mais com os jogos do que Harry, que até saiu mais cedo só para correr atrás de um lançamento de jogo. Ela também reclama que ele sempre sai e come com Aguri. Tasuku a tranquiliza dizendo que não há nada com que se preocupar. Aguri mesmo lhe disse que Amano é como o irmão que ela nunca teve. Isso finalmente deixa Tendou tranquila. Então Chiaki entra e avisa que o amor de Amano por jogos é profundo. Às vezes ele até escolhe jogar em vez da própria felicidade. Então, se Tendou realmente gosta dele, ela tem que aceitá-lo como ele é. Tasuku vê o quanto Tendou se importa com Amano e decide intervir quando ela não consegue parar de falar sobre ele. Ele agarra ela e Chiaki para dizer-lhes para se acalmarem, mas é um momento de má sorte. Aguri entra e vê o meio do momento deles. Furiosa, ela sai correndo. Tasuku corre atrás dela e os outros dois seguem rapidamente atrás. Enquanto fugia, Aguri chama Amano para ajudar, mas quando tudo é explicado para ela, ela finalmente se acalma. Ela menciona que já tinha chamado Amano antes, e assim que eles pensam que ele não vai aparecer por estar ocupado com o lançamento do jogo, ele de repente chega, ofegante. Vendo todos juntos, ele fica confuso e diz que pensou que Aguri tinha terminado com Tasuku e precisava de consolo. Mas quando esclarecem que foi tudo um mal-entendido, ele se arrepende de ter vindo, dizendo que não era tão sério. O grupo pergunta por que ele veio de qualquer maneira se ele tinha um jogo para comprar. Amano diz que pausou o jogo porque essa situação parecia mais importante, chocando a todos. Então, ele e Aguri começam a brigar como um casal, o que faz Tasuku se sentir como um terceiro elemento em seu próprio relacionamento. Sentindo-se desconfortável com toda a situação, Tasuku se afasta e encontra Tendou também em uma queda. Ao tentar passar por ela, ela o para e eles começam a conversar. Ela diz a ele que Amano parece mais alegre quando Aguri está por perto, e ela pensa que talvez isso seja por causa da influência de Aguri. Tasuku concorda, dizendo que até Aguri parece mais maduro ultimamente. Tendou se pergunta se essa mudança é obra de Amano. Os dois então percebem que Amano e Aguri estão se ajudando a crescer, e esse tipo de vínculo é o que faz um casal perfeito. Esse pensamento os faz se sentir ainda pior. Enquanto continuam andando, eles concordam que Amano e Aguri não são do tipo que trairiam, especialmente um ao outro. Ainda assim, Tendou admite que às vezes sente que o que Amano compartilha com Aguri é mais profundo do que o que ele compartilha com ela. Ao ouvir isso, Tasuku diz que eles não podem apenas sentar e assistir, é hora de agir. Tendou olha para ele confuso, perguntando o que ele quer dizer. Ele explica que a única maneira de mostrar que o relacionamento deles é real é criando uma prova inegável, algo que só os dois poderiam compartilhar, como estar sozinhos juntos e mostrar o quanto são próximos de verdade. Só de pensar nisso, Tendou fica muito envergonhado. Tasuku se dá conta de que está ultrapassando os limites ao se aproximar assim do rival de Chiaki. Enquanto isso, alguém está secretamente espionando eles. Mais tarde naquela noite, Tendou faz uma ligação surpresa para Amano para contar-lhe sobre um encontro duplo planejado com ela e Aguri. Amano fica totalmente confuso a princípio, se perguntando o que está acontecendo, mas mesmo achando meio estranho, ele concorda em ir junto. No dia real do encontro, tanto Tendou quanto Amano estão incrivelmente animados e começam a pular como duas crianças cheias de açúcar, deixando Tasuku e Aguri constrangidos com a energia exagerada deles. Ambos estão se perguntando o que há de tão empolgante nessa confusão de situação. Logo depois, Aguri acaba com Amano enquanto Tendou corre à frente com Tasuku. Mas tanto Aguri quanto Amano estão desconfiados, pensando que talvez os dois estejam apenas tentando esconder o fato de que estão traindo ou algo sombrio está acontecendo. Enquanto aguardam a próxima parte da pequena aventura de encontro, Tasuku e Tendou dão um ao outro o olhar para fazer um movimento com seus parceiros. Mas antes que possam, são pegos de surpresa pela chegada repentina de Chiaki e Konoha. Acontece que no dia anterior, Konoha havia convidado Chiaki para sair, mas Chiaki disse que já tinha planos para o fim de semana. Konoha a provocou, dizendo que ela deveria tratar como um encontro com Amano. Isso deixou Chiaki envergonhada, que disse que não estava pronta para um encontro com ele, especialmente porque ele já está com Tendou. Mas Konoha a incentivou a ser sincera sobre seus sentimentos. Chiaki não respondeu de imediato, então Konoha brincou que talvez devesse convidar Amano ela mesma se Chiaki não quisesse. Isso fez Chiaki gritar que ela iria no lugar. Konoha só trouxe isso à tona porque secretamente viu Tasuku e Tendou planejando um encontro, e não havia como deixá-los escapar e deixar sua irmã de fora. De volta ao presente, Amano sugere desajeitadamente que, já que todos estão aqui agora, eles deveriam simplesmente sair juntos.
Eles vão primeiro em uma montanha-russa e depois vão para uma atração de casa assombrada. Amano fica super empolgado com isso, pensando que isso pode finalmente lhe dar a emoção que ele não sente nos encontros. Tendou percebe o quanto ele está animado e acha que essa pode ser a chance dela de se aproximar dele. Assim que entram na masmorra assustadora, Agari é o primeiro a se assustar e imediatamente se agarra a Tasuku. Ao mesmo tempo, Tendou aciona uma armadilha e também se assusta, o que chama a atenção de Amano, algo que deixa Konoha um pouco ciumenta por sua irmã. Tasuku e Aguri continuam seguindo em frente, com Tasuku ainda tentando agir de forma descolada enquanto segura a mão de Aguri. Enquanto isso, Tendou se vira para falar com Amano, apenas para perceber que ele e Chiaki estão desaparecidos. Aparentemente, Konoha os empurrou silenciosamente pela saída de desistência. Agora do lado de fora, Amano pergunta a ela o que diabos ela está fazendo, mas então percebe o quão quieta Chiaki ficou. Ele verifica como ela está e ela de repente desmaia nele. Quando ela acorda, ele pergunta gentilmente se ela está bem, dizendo que ela parece estar seriamente sem energia. Konoha rapidamente sai para pegar bebidas, dando-lhes espaço para conversar. Assim que Chiaki finalmente tenta dizer algo, Amano recebe uma ligação de Tendou. Ele começa a se desculpar para atender, mas Chiaki pede para não deixá-la sozinha. Então ele fica, dizendo que vai ligar de volta para Tendou mais tarde. Amano olha para Chiaki e pergunta o que ela está fazendo ali, o que a deixa instantaneamente embaraçada. Ela admite desajeitadamente que Konoha a arrastou junto, chamando isso de um encontro. Ao ouvir isso, Amano levanta uma sobrancelha e pergunta com quem é o encontro, o que só a deixa mais envergonhada. Ela rapidamente retruca que isso não é da conta dele. Após um curto e constrangedor silêncio, Chiaki de repente muda de assunto e pergunta o que Amano acha de Nove e Mano. Ele diz que eles realmente significam muito para ele, mesmo que ainda não tenha aceitado totalmente que Konoha está por trás de ambos. Então ela lança uma surpresa, perguntando se eles são mais importantes para ele do que Tendou. Essa pergunta o surpreende. Confuso, ele pergunta por que ela trouxe isso à tona, mas Chiaki não responde. Amano então explica que Tendou significa muito para ele. Ele ainda não consegue acreditar que tem a sorte de estar namorando ela. Mas ele acrescenta que Chiaki, Aguri e Tasuku também são muito importantes para ele, já que nunca esperou ter amigos tão próximos em sua vida. Ele costumava ser um total solitário sem habilidades sociais, mas tudo começou a mudar no momento em que Tendou se aproximou dele. Ainda assim, ele admite que dói não saber como Tendou realmente o vê, o que deixa Chiaki silenciosamente com ciúmes. Nesse momento, Konoha aparece, mas sem as bebidas, e lança um insulto casual. Depois disso, Amano sugere que voltem para os outros, mas Chiaki diz que prefere ir para casa e pede para ele aproveitar o resto do encontro com Tendo. Mas Amano não acredita nela nem por um segundo. Ele a segura pela mão e a puxa com ele, recusando-se a deixá-la simplesmente ir embora. Eles voltam para o resto do grupo e assistem ao desfile juntos. Tasuku finalmente reúne a coragem para segurar a mão de Aguri, e Amano segura a mão de Tendou também, enquanto Chiaki acaba rindo junto com Konoha. Alguns dias depois, o grupo de jogadores sai para uma viagem divertida. Assim que chegam ao resort, Tendou comenta sobre como ouviu que Amano comprou recentemente um jogo lixo. Amano admite isso, dizendo que pensou ter conseguido algo incrível até perceber que era apenas uma cópia barata do Fortnite. Pior, é não reembolsável, então ele basicamente jogou um monte de dinheiro no lixo. Aguri entra na conversa dizendo que os jogos são geralmente caros. Tasuku tenta defendê-los, dizendo: claro, os jogos podem parecer caros a princípio, mas quando você compara com os preços das roupas, na verdade não são tão ruins assim. Aguri rebate, argumentando que pelo menos as roupas têm uso no mundo real, já que você as veste todos os dias, ao contrário dos jogos, que são apenas para diversão e não servem a nenhum propósito real. Isso desencadeia uma pequena guerra, já que os jogadores do grupo ficam na defensiva sobre sua paixão, mas Aguri continua a atacá-los com opiniões fortes. Ela até critica o conceito de DLCs, dizendo que é loucura como caras sem dinheiro gastam dinheiro de verdade em atualizações de jogos ao invés de comprar roupas para si mesmos. Amano tenta defender o jogo, dando vários exemplos para fazê-la entender a alegria e o valor por trás disso, mas Aguri não acredita em nada disso. Para ela, jogos ainda são apenas uma perda de dinheiro, deixando o grupo totalmente sem palavras. Chiaki e Tendou até tentam convencer Aguri durante um confronto na sauna, mas seu cérebro simplesmente se recusa a absorver qualquer coisa, não importa quão sólidos sejam seus argumentos. Mais tarde naquela noite, mesmo depois de todos os esforços, ninguém conseguiu mudar a opinião de Aguri. Ela insiste dizendo que os jogos são simplesmente muito caros. Amano admite que suas palavras machucam para alguém que gosta de jogos. Ele então explica que sim, jogar pode ser um hobby divertido, mas também é um em que você pode acabar desperdiçando dinheiro às vezes. Aguri então pergunta diretamente se os jogadores realmente gostam de jogar dinheiro fora assim. Em resposta, Amano compartilha uma história de sua infância. Seus pais uma vez acidentalmente compraram para ele uma versão pirata de um jogo que estranhamente custou até mais do que o original. Ele não queria que eles se sentissem mal, então ele simplesmente jogou assim mesmo. Para sua surpresa, ele acabou gostando e jogou por 3 anos e 7 meses, embora ficasse reclamando disso.
Aguri argumenta que esse tipo de memória poderia ter vindo de qualquer coisa, não apenas de um jogo, mas Amano diz que a razão pela qual isso ficou com ele foi porque era um jogo. Jogos dão às pessoas espaço para colocar suas emoções como quiserem. Ele conclui que mesmo que os jogadores às vezes façam compras ruins, eles ainda tentam aproveitar esses jogos à sua maneira. Tasuku então acrescenta que até mesmo falar mal de jogos terríveis com os outros é uma diversão por si só. Todos os outros contribuem com suas próprias experiências de jogos, surpreendendo Aguri, que finalmente começa a ver os jogos de uma nova maneira. Então Amano se anima e sugere que todos tentem jogar aquele jogo horrível que ele comprou recentemente, mas em vez disso, todos o deixam de lado e vão para a cama, deixando-o sentado lá se perguntando para que serviu todo o seu discurso apaixonado. Então, pessoal, isso é tudo para o anime de hoje. Deixem-me saber nos comentários se vocês querem mais animes como este, confiram os outros animes no canal e nos vemos no próximo.